Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tendo hoje a honra de receber meu querido amigo Cyrille Schneider. Seja bem-vindo, Cyrille. Olá a todos, é um prazer estar com você. Cyrille ele é o CEO da empresa CBS Partners, que lida com coaches de alto gabarito, alto perfil, tanto que as pessoas até para participarem da CBS, no mínimo são ou presidentes ou diretores de organizações e oferecem esse trabalho de coaching para as empresas, para as organizações. Gostaria que você falasse um pouquinho e rapidamente sobre a CBS Partners. Reinaldo, a CBS Partners, ela está focada, hoje o nosso maior produto é a performance corporativa. O nosso foco é ajudar as empresas a melhorar suas performances, seu desempenho, por meio das pessoas, tá? Ajudando as pessoas a melhorar seu comportamento, sua atitude, sua comunicação e assim melhorar seu desempenho. Você fez um trabalho até porque uma coisa é melhorar o desempenho, outra coisa é mensurar o resultado desse desempenho. Eu sei que você está fazendo um estudo, um trabalho, um livro inclusive que você está finalizando e fala justamente sobre isso. Como existe o ROI, que na verdade trata sobre a mensuração até financeira, mas num trabalho de coaching, de aumento de performance, como é que se pode perceber essa evolução, esse desenvolvimento? Ou seja, como era antes e como é que ficou depois? Como é que se mensura isso? O grande problema que a gente percebe, Reinaldo, é que quando se fala de prestação de serviço, quando você perguntar para qualquer prestador de serviço se ele garante o resultado dele, com certeza a resposta vai ser sim, eu garanto. Aí você pergunta, mas como que você vai me demonstrar esse resultado? Na grande maioria das vezes eles vão te responder que vou fazer uma pesquisa de satisfação do cliente no final. Legal. Aí a gente pergunta, no mundo corporativo, no mundo das empresas, quando se faz, por exemplo, coach executivo, você vai acompanhar um executivo durante 6 meses para melhorar a performance dele, por exemplo. Como que você pode mensurar o resultado que você proporcionou para a empresa que patrocinou esse programa de coaching? Ou seja, muito provavelmente, se você perguntar depois do final dos 6 meses se o executivo gostou, se ele está satisfeito, muito provavelmente ele vai estar satisfeito. Ele vai ter gostado, para ele foi muito bom. Mas para a empresa que patrocinou isso, até que ponto a gente conseguiu demonstrar e trazer resultados concretos para a empresa que patrocinou isso? Então é sobre isso que se trata. E como é que se mensura esse resultado? Porque uma coisa é assim, estou satisfeito, estou feliz, estou ok, tive a oportunidade de ver coisas que eu não via antes e tenho uma visão mais nítida sobre o meu trabalho, mas até que ponto isso se resulta em uma melhor performance? Então, por isso que na metodologia que desenvolvemos, o primeiro passo é você ter um diagnóstico muito claro do momento em que você está. Para você mensurar alguma coisa, você tem que ter um ponto de partida. Esse ponto de partida ele tem que estar muito claro e muitas vezes ter clareza é difícil porque a sua opinião, de repente, ela te permite enxergar só o teu ponto de vista. Então, na nossa metodologia, a gente envolve várias pessoas dentro desse processo de diagnóstico inicial. Então, por exemplo, no caso de um coach executivo, você vai ter o gestor direto desse executivo que vai estar envolvido, o RH que vai ser diretamente envolvido, obviamente o coach e essa pessoa. Essas pessoas com 8 mãos vão poder realmente avaliar o ponto de partida, o diagnóstico inicial. A partir daí se definem metas e essas metas elas vão ser acompanhadas e documentadas. A gente vai documentar cada passo através de uma documentação padronizada que nos permita de ter no final uma rastreabilidade dos resultados, tá? E no final, no ponto alto justamente dessa mensuração, nós vamos reunir essas mesmas pessoas iniciais e nós vamos fazer 2 perguntas para ela. A primeira é, sobre aquele assunto que nós definimos lá como meta no começo, qual foi o impacto positivo que você teve em relação àquele assunto? Então a gente vai retomar todas as metas e a gente vai perguntar isso. E a gente vai pedir para os 3, ou seja, o RH, o gestor direto e o coach, o executivo, vamos perguntar para eles qual é a nota de 0 a 10 que você dá de impacto positivo. Quando a gente fala de impacto positivo, veja só, é importante dizer o seguinte, às vezes a gente não atingiu a meta, mas não quer dizer que a gente não teve resultado. Então, de repente, nós... Mensura o resultado atingido até então, a partir da nota. Então, de repente, a nota, vamos supor, se a pessoa tinha uma meta de aumentar de 10% as vendas, por exemplo, no caso de um acompanhamento comercial... É mais fácil de medir, né? É mais fácil. Aí o cara, vamos supor que ele atingiu a meta, explodiu a meta, atingiu 15%. Nossa, parabéns. Nota quase 11 sobre 10, vamos supor. Atingiu. Mas de repente o cara não atingiu, ele atingiu 8%. Bom, não atingiu a meta, mas não quer dizer que não teve resultado.
Então, muitas vezes, quando se fala de satisfação, é muito relativo. Quando se fala de resultado, a gente consegue já... Pode se falar em segurança, estou mais seguro. Antes eu tinha dificuldades até para falar com outras pessoas, tinha dificuldades nisso ou naquilo. Agora percebo que eu estou mais seguro, mais firme, mais centrado no meu próprio trabalho. Então, são aspectos que também podem ser mensurados, né? E isso feito com o ponto de vista de várias pessoas, não só de uma, né? Então... Seria uma média, então, de várias pessoas. Você, como coach, pode ter tido, como executivo, pode ter tido uma percepção de ganho, mas de repente o teu chefe não teve essa percepção, né? O RH não percebeu isso no dia a dia. Então, é interessante de ouvir todas essas pessoas. Então, essa é a primeira pergunta, uma nota de 0 a 10, né, sobre o impacto positivo gerado. E a outra pergunta? E a segunda pergunta é qual foi a contribuição real do coach em relação a esse resultado. Tá. Vou pegar o exemplo lá do nosso comercial que explodiu as vendas, né? 15% em vez de 10%. Nossa, parabéns. Mas, de repente, não é mérito do coach. De repente, é porque o dólar baixou, e de repente... Distância externa no mercado. Exatamente, lançou um novo produto, abrir novos distribuidores, e aí explodiu. E isso não é mérito do coach. Então, a gente separa o resultado gerado pela empresa e a participação que nós tivemos em relação a isso. A participação do prestador de serviço, do coach, em relação a esse resultado. E essa nota é dada em porcentagem, de 0 a 100%. Então, no final, uma vez que a gente vai retomar todos os assuntos das metas, no final nós vamos ter uma média sobre 10 e uma média de porcentagem. E essa média, para nós, é uma forma de mensurar o desempenho do próprio coach em relação à sua responsabilidade como coach de gerar resultado no meio corporativo. E isso a gente também monitora internamente dentro da CBS para a gente poder ter também um termômetro de como estamos atuando no mercado. Essa metodologia, esse trabalho do Cyrille, ele está fazendo um livro, e um livro que vai tratar justamente sobre isso. Vai logo sair à disposição, nós vamos fazer a questão de divulgar. Gostaria que você falasse sobre o título do livro, como é que ele vai ser lançado, e como é que as pessoas poderão ter acesso a esse livro. O título do livro, a gente está finalizando ainda agora todo o conteúdo, está na fase editorial. Vai ser como mensurar assuntos subjetivos com o MOR. Né? O MOR é o título da metodologia. MOR significa? M-O-R-E. Measurement of the Result and Expectation. Né? A mensuração de resultado e de expectativa do cliente. Uhum. Então, a ideia de ter uma metodologia que possa ser utilizada não só para o coaching, mas para qualquer prestador de serviço. Sim. Pessoas que trabalham com educação, pessoas que de repente trabalham com prestação de serviço mesmo. Que é o nosso caso, prestamos serviços principalmente de comunicação, podemos mensurar o resultado. Claro que ali se percebe que a pessoa está mais desenvolta, mais aberta, mais participantes de uma reunião ou mais soltas para falar diante de um grupo grande de pessoas, não é? Mas, sem dúvida alguma, esse é um trabalho que parece que vai ser muito útil para pessoas que é um trabalho complementar ao ROI, não é? É um trabalho diferenciado, porque o ROI ele foca mais em resultados, mensurações financeiras, em resultados mais práticos. Pegando esse gancho, Reinaldo, eu acho que o ROI ele pode ser aplicado depois do MOR. O MOR pode ser um subsídio para você calcular um ROI até. Então não é conflitante, né? Não é conflitante, eu acho que é complementar. Eu acho que cada vez mais as empresas, elas precisam fazer mais com menos, né? A gente escuta muito isso dos CEOs, etc, né? E essa necessidade de realmente comprovar os resultados, né? De mostrar resultado concreto. Então os prestadores de serviço hoje não podem mais simplesmente vender horas, vender sessões de coaching. Isso não vai mais, não cola mais. As empresas não contratam mais uma sessão de coaching, elas contratam um resultado atrelado. Esperado, né? Exatamente. E isso obriga também, do lado do profissional, a se responsabilizar. Isso é uma questão de mindset também. Não é todos os profissionais que têm esse mindset voltado para resultado. Uhum. Bom, Cyrille, eu penso que os consultores, os coaches, as pessoas interessadas que prestam serviços, que dedicam a sua vida para tornar o mundo melhor através do aperfeiçoamento, da educação de pessoas, vão se beneficiar muito com o trabalho que você desenvolve. Espero que sim. Você deixa aqui o seu contato, qualquer que seja a forma, um site ou um endereço eletrônico para as pessoas poderem entrar em contato com você. Bom, as pessoas podem entrar simplesmente no site cbspartners.com.br. Lá tem bastante informação sobre nosso trabalho. Atendemos todos os tipos de empresas, desde pequenas empresas até grandes multinacionais. Não existe pequenos projetos. Quando a gente tem foco em resultado e quando a gente se realiza pelo resultado que a gente gera, não existe pequenos projetos.
Ou seja, coisas que fazem com que nós nos realizemos como pessoas e como profissionais. Exatamente. Bom, fica aqui também o convite para você se inscrever no nosso canal, porque afinal de contas, esse relacionamento é muito importante. A ideia que nós temos com o programa Comunicação Executiva é trazer para você sempre informações úteis com pessoas do naipe aqui do Cirilli e que sempre tem essa intenção de ajudá-la a ser o melhor profissional, uma melhor pessoa. E por que não, então, a gente continuar esse processo de relacionamento? Se inscreva no nosso site, eu tenho a certeza absoluta que você vai ficar muito feliz. Cirilli, muito agradecido pela sua participação em nosso programa, uma honra tê-lo aqui com a gente nesse curto espaço de tempo. Eu que te agradeço, Renato, pela oportunidade. Fica aí um abraço e até uma próxima oportunidade. Até lá. Tchau.